Bom, pessoal, olá a todos. É, Como algumas pessoas pediram, eu estou gravando aqui um vídeo para comentar um pouco sobre a viagem, né, que a gente fez para Agudos do Sul, aqui no Paraná. Eu vou ficar alternando a visão, porque eu estou olhando tanto para o celular quanto para o computador, né, estou fazendo um backup ali do vídeo. Primeiramente, né, explicar que essa missão ocorreu dos dias 4 ao dia 6 de agosto, né, desse ano de 2023. Até peço perdão pela demora de estar aqui postando vídeo, né? Estava organizando algumas coisas em relação à minha mudança, em relação ao trabalho, né? Comecei há pouco tempo, então demorou um pouco, né, para eu conseguir vir aqui gravar esse vídeo. Mas já tem praticamente esse um mês, né, que a missão foi realizada, né? Foi uma viagem, na verdade, que a gente fez em parceria com a PIB de Curitiba, e cada área sob liderança que nós tivemos na missão estava sob a liderança dos alunos da Escola Telos de Missões. É um pessoal muito incrível, sou muito grato a Deus pela vida deles. O que, o que eu vi eles fazerem lá, como Deus usou a vida deles foi assim, incrível, né? Estar participando, estar junto com eles lá. Gostaria de fazer um agradecimento especial aqui, né, ao Pedro e à Thalita Vilas Boas, um casal de amigos que são inspiração para mim aqui na cidade e que investiram integralmente na minha ida para a missão. Não poderia deixar de honrá-los aqui. Bom, então a ideia é fazer um panorama geral sobre o que aconteceu, sobre o que fizemos na viagem, né, e algumas coisas que Deus andou ministrando, né, no meu coração enquanto eu estava lá e depois na volta. Bom, nós saímos, né, do campus da PIB do Portão no dia 4, né, à noite, e a gente chegou na locação principal, né, que era a Secretaria da Educação na cidade de Agudos, né, que foi concedida ali pelo prefeito, por volta assim, de meia-noite, um pouquinho depois de meia-noite. Né. Arrumamos o local, né, colocamos lá os colchões, guardamos as malas, deixamos tudo preparado já pro dia seguinte, né, pro dia 5 de agosto, que era essencialmente o dia das atividades missionárias. Né. O foco foi o que a gente chama de um Mission Day, né, com atividades na praça principal da cidade, na parte da manhã, na parte da tarde, e à noite ocorreu um culto na praça, antes de começar o culto da igreja católica que fica junto, né, ali na praça. A ideia era não atrapalhar, né, nenhuma das cerimônias, né, nenhuma das celebrações. Então, logo quando a gente acordou, né, a gente já se preparou, tomamos café, tivemos momentos de devocional ali, junto com os missionários, né, da Escola Telos, e já fomos, né, partimos de manhã para a praça. Tivemos várias equipes, equipe de evangelismo, de porta em porta, o pessoal que estava voltado mais para ação social, que estava trabalhando com maquiagem, com manicure, né? Tinha uma assistente que estava dando assistência jurídica diretamente, né? Tínhamos alguns médicos também que foram para a UPA e para o posto da cidade, que eram próximos. E a equipe ao qual eu fiquei fazendo parte, né, essencialmente nesse dia, foi a equipe de capelania. A ideia era dialogar com a população, tanto quem estava esperando ali o atendimento, quanto pessoas que já tivessem sido atendidas, tanto na UPA quanto no posto, quanto o pessoal na própria praça mesmo, né? Após serem atendidos pelo pessoal da assistência social, tendo um tempo, conversavam um pouco conosco, né? A gente ouvia as demandas de cada um. Fomos introduzidos a um método da capelania Elo, né, que é feita no Hospital do Rossio, a qual eu também tenho feito parte. Né, um método Elo muito bacana, né, de 3 pontos, que é o de escutar, esperançar e entregar. Então tentamos aplicar um pouco disso, né, na cidade. E logo na parte da manhã eu fiquei na praça e teve 2 situações, né, às quais eu lidei. Primeiro, eu reparei que tinha uma. A gente pode dizer que era uma senhora, né, por volta de quase uns 40 anos, assim, que ela estava um pouco assim afastada assim, né, do evento. Eu vi que ela estava olhando bastante, mas ela não queria se aproximar, ela estava meio receosa, né, por causa da aparência. Ela estava bem machucada, né, tinha algumas lesões no corpo, ela não tinha um olho, né, tinha algumas feridas assim pelo rosto. E eu fui conversar
com ela, vi ela assim sentada longe na praça, né? Perguntei, né, me apresentei, depois perguntei se ela era da religião, o que ela estava achando ali do evento. E a gente descobriu que muitas pessoas estavam ali, na verdade, passavam, né, no sábado, não eram moradores da própria cidade, né, pessoas de cidades ao redor que chegavam ali, somente por causa do mercado, do comércio, né, que às vezes não encontravam na região mais rural, mais interior, né, ali de onde eles moravam. Ela me explicou um pouco sobre a situação dela, né, uma história assim de sobrevivência, na verdade, assim, é bem incrível ver tudo que ela passou e continua aqui firme e forte. E uma coisa que me chamou muita atenção nela foi que eu perguntei se ela queria, né, fazer a unha com a equipe. E ela comentou que ela não ligava muito para isso nela, mas que ela tinha interesse em aprender. Ela gostaria de saber como fazer as unhas porque ela queria ajudar os outros. Então, assim, eu achei algo bem incrível porque ela, ciente da situação em que ela se encontrava, né, ela não estava focando nela. Né, ela queria aprender para fazer para as outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Eu achei isso bem legal. Eu chamei ela para perto, né, falei com as meninas se podiam mostrar para ela como é que era o procedimento. E foram conversando bastante com ela, o pessoal orou no final. Né, assim, ela teve esse momento, essa atenção, né, voltada para ela. E logo em seguida apareceu um casal, né, um casal de senhores assim bem legais eles, assim, bem atenciosos, né. Eu me voltei enquanto a esposa do casal ela foi fazer as unhas, eu fui conversar com o marido, né, já possui uma certa idade já, e ele me apresentou um pouco a história da família dele, a história do trabalho, né, algumas situações que ele vinha enfrentando, principalmente na questão de saúde. Ele comentou que estava lutando contra um câncer, já tinha 7 anos já, e inclusive o tratamento era feito ali na cidade de Agudos, porque na cidade dele não tinha, né, médico especializado para isso. Ele comentou também sobre uma filha dele que sofreu AVC recentemente e agora se encontra, né, em cadeira de rodas, né, enquanto está fazendo fisioterapia, está recuperando os movimentos aos poucos. E foi interessante ver a fé dele, que em todo momento, enquanto ele contava sobre a situação, ele falava do quanto ele acreditava em Deus, do quanto que a fé dele em Deus que mantinha ele forte, mantinha esperança nele, né, de continuar. Então foram situações assim bem interessantes, né, que a gente teve de manhã nesse momento na praça, né, em específico. A gente pôde conversar um pouco, conhecer um pouco da história, né, dos moradores dos arredores. Depois voltamos para o Ministério da Educação, né, a nossa base, por assim dizer. Nós almoçamos, preparamos tudo e voltamos à tarde para a praça novamente. A ideia era realizar, né, cada um com sua mesma equipe, só que mudar um pouco as localizações. Então, né, na parte da manhã eu estive na praça e na parte da tarde eu estive fazendo a capelania na UPA da cidade. É uma UPA pequena, né, logo de frente para o posto, assim, ela é até interessante, né, essa questão de localidade. E tinha uma atendente, tinha um médico na triagem, um médico responsável pelo atendimento. E como não apareceram muitas pessoas, né, inclusive as pessoas que apareceram durante a tarde também não eram residentes da cidade de Agudos, o atendimento era bem rápido. Então, o pessoal rapidamente chegava, já dava o nome, já fazia a triagem e já era encaminhado, né, para o tratamento. Então a gente, querendo ou não, tinha um certo tempo assim curto, né, para desenvolver um diálogo. Mas o mais interessante é que todas as pessoas com as quais a gente conversou, elas se mostraram muito dispostas, tanto para contar sobre a situação delas, quanto a ouvir o que a gente tinha para apresentar, né, da palavra de Deus. Logo quando chegamos, né, eu fui com dois amigos meus e a gente viu dois senhores conversando do lado de fora da UPA, a gente ficou meio assim, tipo, vamos lá falar com eles, vamos. E tentamos nos entrosar na conversa deles, a gente viu que eles ficaram meio acuados, né, e realmente conversar assim com estranhos, né, de fora da cidade, e era nítido, né, que a gente não era de lá. Eles ficaram meio assim acuados. Um dos senhores, a família dele chegou na hora, ele acabou indo embora e o outro voltou, né, para dentro da UPA. E aí a gente ficou fazendo um pouco de hora ali fora, mas a gente acabou entrando e a gente viu que ele estava do lado de uma senhora, que a gente já tinha reparado que ela estava recebendo tratamento lá dentro. E nós perguntamos para ele se ele gostaria, né, se ele teria algum pedido de oração específico. Ele comentou sobre a esposa que estava do lado, né,
apresentou a ela. E ele comentou, a gente perguntou o que aconteceu com ela, né? E ele falou que naquele dia ela tinha acordado e tinha saído de casa para, como é que eu posso dizer, tirar a própria vida. Né? Ela estava passando por um momento de depressão muito forte, né? Ela estava bem desanimada. E nesse momento, assim, uma coisa que me chocou, né, foi a forma como eu acabei lidando com a situação. Né? Para quem me conhece sabe que eu já passei por muitos quadros de depressão, né, em parte da minha infância, mas principalmente na adolescência, na minha juventude também. Momentos de duvidar muito, né, da ação divina, de achar que não tinha mais fé nenhuma em Deus. E graças a Ele, sempre nos estruturando, sempre nos ajudando, né, com o apoio da minha família, principalmente, dos meus irmãos em Cristo, sempre recebendo fortalecimento. E nesse momento eu comecei a conversar com ela sobre o que eu já passei. E o que me deixou, né, assim, assustado foi o quão fluido eu consegui falar sobre esse assunto, de uma forma como eu nunca tinha falado com ninguém antes. E ela se sentiu muito tocada. Ela chorou, né? Ela contou um pouco sobre a situação, falou da família. Em seguida veio até a netinha dela lá, abraçou ela e foi um ponto que a gente conversou, né? Sobre como é, essa depressão afeta ela, mas também como afeta os familiares dela, né? E eu sei como isso afetou minha família, como estava acontecendo comigo. E a gente foi conversando bastante, ela se acalmou, né? Ela contou da história dela, contou do marido, né? Falou da netinha, dos filhos dela. E ela se sentiu bem mais calma, né? Nós oramos por ela, assim. Ela voltou para casa, assim, bem melhor, né? Graças a Deus. E a gente foi conversando sobre essa situação, né? O pessoal comentou de terem ficado surpreso, assim, de como eu apresentei, né, minha história. E eu mesmo fiquei, assim, bem surpreso. Principalmente porque eu lembro que quando eu passava muito por depressão, as pessoas falavam assim que você está passando por isso, mas tem um propósito de Deus nisso. E Deus vai poder te usar para ajudar pessoas que estão passando por essa situação. E eu lembro que eu tinha uma mentalidade muito egoísta em relação a isso. Eu falava muito que, mas eu não queria estar passando por isso para ter que ajudar os outros. Né? Deus podia deixar outra pessoa passar por isso e essa outra pessoa ajudar quem está passando por depressão. Eu não conseguia ver o propósito por trás disso. Mas nesse dia, né, de poder contar a minha história para ela, eu vi que realmente houve um propósito nisso. E a glória que foi dada a Deus no eu poder compartilhar da minha história e ela se sentir melhor pela ação do Espírito Santo, como diz na palavra, realmente foi superior a tudo de difícil, tudo de ruim que eu passei. Né? Um pouco depois, né, também veio uma mãe com um filho, um adolescente, um rapaz que estava entre 12 e 15 anos, e nesse caso ela apresentou que ele estava passando por depressão, né, que ela conversava muito, dialogava com ele, ele até era ativo na igreja dele, mas ele se sentia muito mal, assim, sem ver sentido nas coisas. E eu pude conversar com ela e ver essa situação por um outro ângulo, né, ver pelo lado do familiar preocupado. Né, ela apresentou o quanto ela ficava preocupada com ele, né, pelas coisas que ele falava. E eu pude estar conversando com ele, conversando com ela. Né, eu relembrei o rapaz, o quanto a mãe amava ele, né, e principalmente o quanto Jesus amou ele, a ponto de se entregar na cruz. Né. E eu vi que ele estava prestando bastante atenção, né, ele viu o quanto a mãe dele estava emocionada, assim, né, e espero poder voltar logo na cidade, conversar novamente com essas pessoas, né, ver o quanto Deus tem agido no momento na vida deles, né. Então foi interessante para mim lidar com a situação, né, da depressão, tanto do lado do paciente, né, da pessoa que está lidando com isso, quanto do lado do familiar, né, ver como eles estão enxergando essa situação. Nós podemos conversar com bastante outras pessoas, né, enquanto a gente estava ali na recepção. Conhecemos algumas pessoas também cristãs, um irmão inclusive, né, um presbítero da Igreja Evangélica Pentecostal Unidos na Missão de Cristo, né, o presbítero Antônio conversou bastante com a gente, um homem de Deus, contou parte do testemunho, né, da conversão dele inclusive, né, uma história até bem engraçada da adolescência dele.
e do quanto Deus pôde usar a vida dele ao longo desses anos todos, ele agora com seus quase 70 anos, né? O quanto ele tem sido usado ainda na igreja, é chamado para ministrar, para pregar em outros locais, né? Enquanto a gente estava conversando com ele, também chegou um outro senhor, né? Se apresentou como motorista e que frequentava, né, a congregacional e ficou dialogando conosco, né, sobre as maravilhas de Deus, sobre algumas passagens bíblicas. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, foi uma frase dele que estava todo mundo sentado assim, em roda, conversando, né, na recepção. Ele falou que é muito legal essa prosa que vocês estão tendo sobre Jesus. E isso me chamou a atenção porque assim, a gente ficou menos de uma hora conversando junto, né, sobre a Bíblia, sobre Cristo. E essa é uma situação assim que não é uma realidade para eles. Não é comum eles passarem tanto tempo assim falando sobre Jesus, conversando sobre, né, a Bíblia. O que para nós, principalmente de quem vem no contexto de igreja que é em células, é algo comum. A gente se reunir e poder ficar falando, né, horas sobre Jesus. E não era uma realidade para eles. E uma coisa que Deus tem falado muito forte no meu coração desde a Semana do Avivamento, né, o SDA que ocorreu aqui na cidade, é sobre a realidade divina e a gente enxergar tudo através das óticas da eternidade. O fato de várias igrejas de denominações diferentes estarem reunidas adorando a Deus da mesma forma, né, como um corpo apenas, deixando de lado esse caráter de denominação, é verdadeiramente o que a gente vai ver na eternidade com Deus, né? E muitas vezes a gente não enxerga por essa ótica. E é algo que tem mexido muito comigo, né? É a questão de, estamos aqui reunidos, e foi o que eu falei lá na hora, né? Poxa, nós estamos aqui conversando sobre Jesus, nós somos irmãos em Cristo, a gente vai passar a eternidade junto, e esse momento está sendo muito bom, e nós vamos ter a eternidade inteira para estar reunidos novamente, conversando. Mais um Davi do lado, um Abraão do outro, né? E isso muda muito a perspectiva nossa de vida. Porque quando a gente entende que a gente vai passar a eternidade com nossos irmãos, fica muito difícil a gente guardar mágoa de alguém, a gente não querer estar perto de alguém, né? Eu não consigo conceber à luz da Bíblia isso de, tudo bem, eu posso perdoar tal pessoa que me fez mal, mas eu não sou obrigado a estar junto. Não tem lógica isso, porque a ideia é a gente passar a eternidade junto. Então, né, esse caráter, esse quesito de comunhão, né, tem que ser realidade na vida de todo cristão, porque essa é a realidade do céu. E foi algo que Deus falou muito forte no meu coração, sobre sempre que tiver oportunidade, tentar mostrar essa realidade dos céus aqui na terra. Até porque é isso que se trata da instituição do reino dele, né, assim como é feito nos céus, é feito aqui. Então, assim como há comunhão lá entre os santos, a gente já começa essa comunhão aqui, né, entre nós, filhos de Deus. Então, foram os dois pontos principais assim que Deus ministrou no meu coração na cidade, né? O caráter de entender que verdadeiramente o problema que eu tive, as dificuldades, as lutas que eu passei, sim, podem servir para ajudar outras pessoas. Eu não acreditava nisso até passar por essa situação aos meus quase 30 anos, né? Para conseguir ver isso de verdade. E sobre trazer, né, a realidade divina, trazer isso no meio dos irmãos, né? Sempre que possível, tá rememorando, né, isso que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Ficamos ali mais um tempo conversando com outras pessoas, com outras famílias, inclusive, que gostaram muito da gente estar lá dialogando com eles. Algumas pessoas comentaram sobre filhos e netos que gostaria que estivesse ali fazendo parte conosco, que estivesse congregando em alguma igreja, né, mais perto possível, de preferência. À tarde nós voltamos para a praça, né, arrumamos tudo pro culto que teve à noite. Esse culto ele foi bem marcante porque a gente viu uma demanda na cidade, principalmente no caráter de problemas com alcoolismo. Logo na frente da praça tem um bar, e desde que a gente chegou lá de manhã, a gente viu várias pessoas saindo do bar bêbadas, outras pessoas que fizeram evangelismo diretamente dentro do bar, relataram situações de conflito entre
né, pessoas que beberam e tal, e que após a oração fizeram as pazes, choraram, reataram assim os laços. E a gente viu muitas e muitas pessoas, principalmente no culto da noite, enfrentando esse problema do alcoolismo. Mas da forma como o Senhor encaminhou, né, o culto, a gente viu essas vidas se entregando, né, ao Senhor, ou até reatando os laços com Cristo. Um dos pontos que chamou a nossa atenção é que muitas pessoas falaram que já conheciam a palavra, que conheciam a Deus, que iam na igreja, mas que tinham caído em algum momento, que estavam passando por esse problema, principalmente com o vício, né? Mas que estavam ali dispostas a reatar com o Senhor. Então, primeiramente, teve uma apresentação, um grupo de hip hop, né, dos jovens. Foi bem legal, assim, chamou a atenção da cidade. Depois uma apresentação da equipe de teatro, que mobilizou assim bem o pessoal. E depois tivemos o momento da palavra, né? Com uma das missionárias que já foi da escola, né, daquelas missões, e que foi impactante para o pessoal, né? Foi um momento assim muito bom de estar reunindo toda a equipe, a gente está entrando, tendo esse contato com a cidade e vendo a ação de Deus ali no meio, né? Acabamos voltando mais cedo, né, do que planejado, exatamente para não ter esse conflito de horários, como eu falei antes. Voltamos para a base, jantamos, e como a gente tinha um tempo disponível ainda, a gente teve um momento de oração e louvor entre os integrantes ali da missão. E foi um momento muito incrível, de muito derramar de Deus, da ação do Espírito Santo em nosso meio, da de ministração com palavras de conhecimento, de sabedoria, né? Palavras de esperança. Muitas pessoas foram tocadas nesse momento e a gente vê que, como a gente sempre fala, né, essas missões que nós fazemos sempre são divisores de águas na nossa vida. E isso a gente viu como realidade ali naquele momento. Foi uma noite de gratidão, de louvor a Deus, incrível, assim, inesquecível. No dia seguinte, o último dia da missão, nós tomamos café e tivemos um momento de culto entre nós, onde todos puderam contar parte do seu testemunho. Então, integrantes de cada equipe foram à frente, contaram, né, situações que eles vivenciaram. Foi incrível a gente poder falar o que aconteceu no hospital, o que aconteceu na UPA, né, na capelania, o que a equipe de intercessão, né, que Deus falou muito através deles, o que, o que eles vivenciaram na cidade, né, e sempre confirmando aquilo que Deus já tinha falado desde antes da nossa ida. Né? No nosso momento de preparação para a missão, Deus já estava falando muito ao coração, principalmente da equipe de intercessão, e a gente viu se concretizar tudo isso lá na hora. Então foi esse momento incrível, né? Depois almoçamos, arrumamos tudo para voltarmos, né, para a cidade. E como eu falei no começo, né, a ideia de estar trazendo esse relato é principalmente dar esperança, né, fortalecer a fé de cada um daqueles que estão ouvindo e vendo, porque eu, no meu caso, né, em particular, da situação em que eu me vi alguns anos atrás e que eu tenho visto Deus poder fazer através de mim no momento, é algo que me deixa sem palavras, é algo que somente a ação dele, né, através do Espírito Santo, pode estar fazendo, tanto na minha vida quanto na vida de qualquer um, que se dispõe, né, a cumprir o ID, né, que Cristo nos deu no final dos Evangelhos. Então, essa foi a experiência que tivemos, né? Falei bastante sobre minha experiência em particular. Um ponto sempre interessante se ressaltar é a questão da batalha espiritual, que ocorreu desde antes da viagem, durante e após. Né? Enquanto eu estava na cidade, eu tive contato com minha família e fiquei sabendo que meu irmão começou a ficar bem doente. Surgiram muitas feridas no corpo dele que não estava acontecendo isso antes. Né? Relatos do inimigo atacando a fé, principalmente meus familiares. E uma coisa que eu estava conversando já com o pessoal na missão, né, é que quando o inimigo não consegue nos afetar diretamente, ele vai afetar aquilo que a gente ama. E amo demais minha família, amo demais meus amigos, meus irmãos em Cristo. E se no momento talvez eu não tivesse conseguido ser abalado com ataques diretos do inimigo, ele atacou indiretamente através, né, como eu falei, de quem eu amo. Então sempre é importante lembrar disso, né, da batalha espiritual que há. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, né, a gente está no momento de preparação já para a próxima viagem. Nós vamos essa semana para Nova Laranjeiras.
ministrar a tribo, parte, né, da tribo Caigangues. E essas 2 últimas semanas foram bem difíceis em termos de batalha espiritual, especialmente esse fim de semana e o dia de ontem. Passei por situações bem difíceis aqui na cidade, principalmente em relação a meus irmãos em Cristo mesmo, mas eu entendo, né, que, como até falei com o pessoal, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim principados e potestades. Então eu entendo o quanto o inimigo não quer que a gente vá a essa tribo para ministrar o amor de Deus para eles. E aí já começa, né, sempre nossa preparação desde antes, com jejum, com oração, com a leitura da palavra. E para finalizar, agradeço a todos que ouviram por completo, aqueles que já tinham ouvido, né, que eu contei pessoalmente na cidade, mas apenas para deixar o registro gravado aqui mesmo. E pedir, né, como sempre, com a oração de todos, principalmente para que o Senhor continue nos fortalecendo e nos guiando na missão dele. E que até a volta de Cristo a gente tem para concretizar e concluir a missão. É isso, agradeço a todos e principalmente agradeço a Deus, né, que tem nos fortalecido e nos direcionado em relação à vontade dele para as nossas vidas. Fiquem em paz.